usar um texto bíblico hoje de um homem provavelmente pouco conhecido. Algumas pessoas talvez já ouviram o seu nome de uma forma muito ligeira, muito rápida. Mas a maneira que esse homem treinou sua casa, a maneira com que esse homem treinou sua família, a maneira cuja qual ele se comportou, fez com que a família dele se destacasse, se projetasse. O texto está aí. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Eu quero repreender agora toda distração, tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, e que a tua palavra, que não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz, em nome de Jesus, hoje, mude o nosso interior, fortaleça a nossa postura e o nosso posicionamento, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Bom, eu destaquei aqui, não sei, esse culto é mais curtinho, se vai dar para citar todos os pontos, mas eu destaquei 10 pontos que me chamaram a atenção na história de Elimeleque. Nós vamos olhar e precisamos entender o que estava acontecendo neste momento. Ele mora em Belém, na Judéia, e naquela época uma fome, uma crise, ela estava se abatendo sobre a nação de Judá. Elimeleque começa a notar que os recursos estão se esvaindo. Eu aprendi isso com meu sogro aqui. Há muito tempo, quando eu comecei a ter contato com ele, ele me disse: Cláudio, quando alguém estiver preocupado em pagar a fatura de um cartão, a pagar uma conta de luz, uma conta d'água, quando a pessoa estiver pensando em pagar uma fatura, alguma coisa desse tipo, a situação dela não está ruim. A situação de uma pessoa vai estar ruim de verdade quando ela estiver pensando no que vai comer amanhã. Quando as pessoas começam a pensar em alimento, quando as pessoas começam a pensar em comida, significa que a situação está no último degrau. E é isso que está acontecendo aqui. Nós vamos aprender algumas lições, e a primeira delas é: Elimeleque vai nos ensinar, quando uma crise chega, ela vai requerer de nós ou mudanças ou falências. Ele vai nos mostrar, porque presta atenção, ele mora em Belém de Judá. Eles vivem basicamente movido pela lei mosaica, uma lei, certo? Que ela é transmitida de forma oral. Seus pais escutaram de seus avós, seus pais transmitem, é uma geração transmitindo para outra. E dentre tantas as recomendações, havia uma: não se misturar com outras nações, não se afastar do território de Israel. Isso era uma recomendação muito séria para o povo de Deus. Porém, nós vemos um chefe de família, apesar de residir em Belém, ele está olhando ao redor da sua casa, e o que ele está vendo é que a fome está chegando, o alimento está se tornando escasso, a situação não está boa, uma crise está atingindo aquelas famílias, e em particular esta família aqui. E essa crise vai pedir do chefe da família, ou dos chefes, ou do modelo cujo qual essa família adotou, para gerenciar uma postura, uma mudança, uma posição. Pessoas fortes são pessoas que estão aptas a enfrentar as crises, os problemas de frente.
a entender que quando a família está em perigo, situações precisam ser revistas, posicionamentos precisam ser reavaliados. Quando nós entendemos isso, pessoas fortes, elas enfrentam, são capazes de mudar. Pessoas fracas, né, têm muitas dificuldades com mudanças, com reavaliação de postura, reposicionamento. Você pode estar pensando assim: pastor, mas eu não estou conseguindo entender. Abra minha despensa, minha geladeira está cheinha. Pois é, talvez a fome cuja qual hoje nós precisamos, né, abordar, não seja a fome do arroz e do feijão, não seja a fome do alimento, mas seja a fome da atenção, do carinho, do respeito, da honra. São pessoas que se sentem famintas de serem notadas, de serem vistas, de serem valorizadas. Mulheres que se sentem famintas de receber um elogio de seus maridos. Maridos que sentem fome, que estão famintos de ouvir uma palavra doce de sua esposa. Pais que estejam famintos de ouvir um elogio, sabe? Uma postura, um posicionamento, um agrado. Filhos que estão famintos e muitas vezes se comportando de forma incorreta, apenas com um intuito, o de buscar a atenção de seus pais. Nós olhamos para as famílias hoje e vemos que muitos lares estão morrendo de fome, e não é uma fome, né, de comida, é uma fome de atenção, de respeito, de fidelidade, de companheirismo. Quando nós olhamos para esta família, nós vemos que este homem, ele sabe que Moisés, ele ouviu de seu avô, ele ouviu de seu pai, que não é seguro sair de Belém para peregrinar em povos pagãos, em ambientes pagãos. Sim, mas o que ele tem? Ele tem uma crise. E quando uma crise chega, pessoas precisam mudar, pessoas precisam observar o que a família precisa agora. Qual é ou qual será durante esse período o novo modelo financeiro mediante a um desemprego? Eu vou abordar isso um pouquinho mais à frente. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é: há uma crise, há fome na terra, e este cara, Elimeleque, uma família de 4 pessoas, Elimeleque, sua esposa Noemi, seu filho mais velho Malom e seu filho Quilion, os 4, o que eles estão é mediante uma crise, e ele vai levar seus filhos, né, para um ambiente cujo qual ele mesmo já deve ter dito aos seus filhos para que não fosse. Ele mesmo já deve ter instruído seus meninos a dizer: não se misture com nações pagãs. Mas o que está acontecendo? Uma crise, e na crise ou você muda ou você tem que enfrentar a derrota. É só uma questão de tempo. Nós não devemos nos adaptar à crise, porque crise não foi feita para, né, lidar com adaptação, e sim com resolução. Então o primeiro ponto é esse. Eu não posso me deter muito, certo? A crise chegou e esse cara é forte o suficiente para mudar. Porém as coisas ficam bem interessantes. Verso 3, põe aí rapidinho. Os quais tomaram, verso 3, por favor, você botou o 4. Isso, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Preste atenção, olha que ironia. Nossa, ele está fugindo de Belém para não morrer, para não ver seus filhos morrer. Pois é, e agora ele sai, e quando ele chega em território moabita, ele morre. Quem sabe não é pecado, né, gente? Quem sabe não é pecado? Adoramos, arrumar uma boa desculpas, né? Ou boas desculpas para quando as coisas não dão certo. Nós vamos descobrir a segunda coisa de pessoas fortes, e que essa família vai estar preparada. Nós precisamos estarmos preparados e prepararmos pessoas para lidar com os imprevistos e os inesperados.
Pessoas que não são capazes de lidar com o imprevisto, com aquilo que não estava no script, que não estava no contrato, mas que aconteceu. É aquela doença que abateu os pais de um dos cônjuges e agora requer que o cônjuge libere um pouco de tempo, um pouco de dinheiro, ou que a casa de um dos cônjuges sirva de abrigo para um dos pais. É aquele câncer, aquela doença que chegou. É aquele filho que você criou para que ele pudesse se sepultar, mas a vida inverteu e ele morreu antes de você. Meu pai enterrou 2. Ele me disse: meu filho, você não sabe e não queira saber o que é a dor de uma inversão, quando um pai tem que sepultar um filho. Mas aconteça isso ou não, nós precisamos continuar vivendo. Pessoas fortes são capazes de lidar com imprevistos. Uma traição abateu o seu casamento, você tem que se deparar com um comportamento ruim, inadequado de seu filho, uma intervenção inadequada de sua sogra, um desemprego, alguma coisa aconteceu. O que foi? Uma avalanche levou sua casa. Agora o sul, pessoas estão vivendo uma crise com a enchente, um terremoto abateu Marrocos. Por quê? Porque imprevistos precisam estar, sabe, na nossa pauta. Nós precisamos estar preparados. Hoje nós vemos pessoas que qualquer situaçãozinha, qualquer coisa que saiu fora, sabe, combinamos de um pagar uma coisa, o outro pagar a outra, mas de repente uma das partes acabou ficando sem dinheiro. Pronto, já é suficiente para gerar um caos, porque pessoas não sabem lidar com imprevistos, com coisas inesperadas. Elas não estão. Isso são coisas de pessoas fortes. Eu olho para Noemi, sabe o que aconteceu? Acabou. Elimeleque morreu, pronto. E o que é que ela vai fazer agora? Ela vai assumir as rédeas. Noemi é uma mulher forte. Aliás, me parece que Elimeleque, um homem forte, disposto a mudanças, deu liberdade à sua esposa para que também crescesse, expandisse. E o que é que ela vai fazer? Vai continuar com o que sobrou. Porque às vezes é isso. Nós temos que dar sequência ao que sobrou. Seria muito legal, né, se a vida fosse um conto de fadas, mas não é. Seria muito legal se os nossos pais nos apoiassem como deveriam, mas nem sempre apoiam. Seria muito legal se os filhos reconhecessem tudo que os pais fizeram, mas nem sempre reconhecem. Seria muito legal se o marido entendesse e reconhecesse tudo que a esposa faz, mas não é assim sempre. A vida não pode ser sempre de caos, e ela nunca vai ser sempre um mar de rosas. A função da vida está na batida do coração, altos e baixos. Se tiver uma linha reta, não há mais vida. A vida suja, a vida bagunça, isso é vida. Você chega numa casa onde está tudo organizado, onde não tem nada fora do lugar, não tem um copo sujo nunca. Não pode ter um copo sujo sempre. Mas nunca pode ter um copo sujo, nunca pode ter um chinelo fora do lugar, nunca pode ter uma pasta de dente sujando a beirada do lavatório, da pia. O que indica que não existe vida neste lugar, porque vida suja, porque vida causa problemas, porque vida causa desgastes, e só pessoas fortes sobrevivem a isso. É assim que funciona. Essa família vai dar um show para mim e para você. Morreu Elimeleque. Bota o verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase. Presta atenção. A ideia de Elimeleque provavelmente foi peregrinar. O próprio texto diz. A ideia de não ficar lá para sempre
O que eles estão fazendo é saindo de um ambiente para resolver uma crise momentânea, mas depois de um tempo, Elimeleque planeja pegar a sua família, seus 2 filhos, sua esposa e voltar para Belém, mas ele já não está mais entre nós. Elimeleque morreu. Aquela família vai ter que lidar com os imprevistos. Quais são os imprevistos? Seu filho ficou reprovado? Quais são os imprevistos? Ele engravidou alguém ou sua filha engravidou? Pode acontecer na família de qualquer um. O que houve? Está lá no Gênesis, Deus criou macho e fêmea, mas aconteceu alguma coisa na sua casa, onde essas coisas acabaram não se encaixando muito bem. Não há uma terceira possibilidade no Gênesis, e Deus os criou, macho e fêmea os criou. Mas você pode ter que lidar com, às vezes, alguém, mesmo sabendo que é macho, ter apreço por outro macho. Você está preparado para isso? Provavelmente não. O que você vai fazer com essas coisas? Pois é, querido. Famílias precisam ser fortes. Pessoas precisam estar preparadas para qualquer coisa. Porque se você não estiver preparado, você vai sucumbir. É isso que está acontecendo ali. Sabe o que vai acontecer agora? O que parece ser transitório fica um pouco mais complicado. A crise que eles esperavam que iria durar pouco tempo, já dura 10 anos. Então os meninos começam agora a se interessar por mulheres moabitas. Bom, eu acho que já deu para você entender. Se a tradição oral instruía que não fosse nem fazer uma visita a um povo pagão, imagine se casar com uma pagã. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, mas eu gosto dessa família. Tem 2 rapazes, eles não estão em Belém, eles estão em Moabe, uma terra inóspita, uma terra que não é um ambiente muito agradável para eles. Mas preste atenção nisso aqui. Eles vão se casar, sim ou não? Sim ou não? Pois é, eles vão se casar. Pastor, isso vai dar certo? Não vai dar? Bom, pode não dar para pessoas fracas. Pessoas fracas é melhor procurarem pares. Pessoas fracas é melhor procurarem pessoas mais fáceis de lidar. Só pessoas fortes conseguem construir relacionamentos fortes. Essa é a grande verdade. Quando você recebe uma mulher, daquela mulher que é o cão chupando manga, sabe, arretada, como diria o nordestino, é uma grande oportunidade, cara, de você ser um cara extraordinário. Quando Deus dá para a senhora aqueles cara duro, modelo dos mais velhos, os mais novos vieram assim mais frágil, igual mercadoria da China. Existe exceção, tá bom? Existe exceção. A China também faz produto A. Mas você pode pegar uns caras grossos, mais velho, preparado, forjado no fogo. Aquele homem que a senhora fala para ele, eu te amo, ele fala, obrigado. Aqueles caras que a senhora, aliás, menininha, quer casar com alguém, leva ele para tomar um banho de piscina. E veja como ele entra na água. O cabra macho chega na beirada e pula, não quer nem saber a profundidade. Tem uns irmãozinhos que vai entrar na piscina, desce na escada descosta, não pula para não machucar. Tá rindo? Não estou falando de masculinidade, não, estou falando de postura. Você está entendendo? Postura, posicionamento. Presta atenção, eles vão se casar sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas é uma adaptação sem pecado. Eles vão viver em Moabe, mas não no estilo dos moabitas.
Porque nós vamos precisar viver, gente. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa se relacionar, você precisa comer, você precisa viajar. E nesses ambientes você vai ter que lidar com ambientes hostis. Você vai ter que ir para Moabe. Eles foram para Moabe, sabe como? Como a menina foi para a Síria, como Daniel foi para a Babilônia, como José foi para o Egito. É uma adaptação sem pecado. É isso. Hoje eu vejo pessoas que têm medo de frequentar, ou pelo menos de ir em determinados lugares de forma pontual. Há um tempo atrás, eu fui super criticado, não sei se você lembra, porque fui pregar num congresso internacional da maçonaria. E aí? Quem me criticava não sabia o que eu fui fazer, mas eu sabia. Fui uma única vez, fui chamado para ir de novo, não fui. Mas naquele momento era um momento pontual, onde eu fui convidado por um homem de bem. Senti paz no coração de ir. Pedi a ele autorização para pregar o que eu quisesse, o que Deus colocasse no meu coração. Disse para eles que a única coisa que eles pagariam era o hotel, nem minha passagem aérea eu não queria que pagasse. Eu não traria de volta para cá, nem para meu ministério, nem para a igreja, nem para o meu bolso R$1, mas eu iria, porque eu tinha uma missão a cumprir. Nós podemos criar uma adaptabilidade, sim, sem pecado. Isso é feito por pessoas fortes. Você vai ter que ir para a universidade, vai ter que ir, ou não vai estudar, porque o ambiente é isso, é aquilo outro. Então quer dizer que você não é capaz de se adaptar sem pecado? De viver num ambiente? Os filhos de Elimeleque estavam habilitados a ir para Moabe. Foram bem treinados para isso. E lá em território moabita, eles estão mostrando que pode haver envolvimento sem comprometimento. Eu posso trabalhar em qualquer empresa, eu posso ir em qualquer tipo de festa. Às vezes eu vou em festa de amigos, aniversário de pessoas muito íntimas, e que eu sei que eu vou chegar lá e que vai ter muita bebida. Então o que eu faço? Eu vou na primeira hora. Sou um dos primeiros a chegar. Não tem ninguém bêbado ainda. O vocabulário ainda dá para escutar. As mulheres ainda estão vestidas e não começou a rebolar. Cumpri meu posicionamento social. Ô gente, primeiro palavrão, primeira coisa, primeiro grito, primeira coisa que foge o meu padrão, o meu protocolo. É assim, gente. Igreja não é um ambiente de inclusão. Igreja é um ambiente de transformação. É como se tivesse aqui um quebra-cabeça e faltasse aqui algumas peças. Só encaixa no quebra-cabeça a peça de acordo com a lacuna, com o buraco, com a cavidade. Ninguém pode chegar aqui de forma estranha e querer encaixar. Não, o reino de Deus é assim. A Bíblia diz que melhor é como se termina do que como se começa. O início dessa história pode não ser das melhores para aquela moabita, mas ela termina como bisavó de Davi. Quando está lá, Mateus, bota Mateus capítulo 5 e eu encerro aqui. Mateus 1, 5. Vai ser um pouquinho antes do 5. Vamos lá, bota Mateus, isso. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? Boaz gerou, Obed gerou, Ruth gerou, Jessé gerou, Davi gerou, e cuja mãe, mulher de, preste atenção. Mateus 1, sabe que texto é esse? É a genealogia de, o filho de, quem é que está lá? Volta lá no 5. Boaz, olha lá, gerou, né? Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi
Lembra Raabe, a meretriz, a prostituta de Jericó? Está ali, ó. Porque Deus não tem vergonha de botar em sua linhagem gente que quer entrar no quebra-cabeça. Ele só diz que quem não quiser entrar no quebra-cabeça vai ser amarrado e jogado no fogo. É assim que funciona. Mas está lá o nome da mulher, porque entrou e foi treinada como uma pessoa forte. A família é uma das instituições mais preciosas criadas por Deus desde o início. Ele desenhou a união familiar como base de sustentação emocional, espiritual e até física para a humanidade. Mas a realidade é que, assim como tudo neste mundo, a família não está imune às crises. São desafios que surgem, muitas vezes, inesperadamente, colocam à prova o nosso caráter, nossa fé e os nossos relacionamentos. Contudo, as crises não devem ser vistas apenas como momentos de perda ou de sofrimento, mas como oportunidades para crescimento, fortalecimento, transformação e amadurecimento. Nós precisamos refletir sobre como nós podemos enfrentar as crises familiares que atingem as nossas vidas. Afinal, como podemos nos preparar e adaptar sem perder os nossos valores e manter a força dos relacionamentos? Um dos primeiros pontos que precisamos entender é que a crise traz consigo necessidade de mudança. Muitas vezes resistimos à ideia de que mudanças são necessárias em nossas vidas, e nas dinâmicas familiares também não é diferente, mas é fundamental reconhecermos que elas fazem parte do processo de amadurecimento. Em Tiago, no capítulo 1, versos 2 ao 4, a Bíblia nos ensina: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Deus nos lembra que as provações, ainda que dolorosas, são oportunidades de aprendizado e crescimento. Quando uma crise surge, seja ela financeira, de saúde ou até mesmo emocional, o chefe da família precisa reavaliar a sua postura e qual tem sido a sua reação diante dos desafios. Será que estamos agindo com fé, paciência e sabedoria, ou estamos deixando o desespero nos dominar? Em tempos de crise, mais do que nunca devemos nos voltar para Deus em busca de direção e transformação. A mudança que a crise exige não é apenas externa, mas, muitas vezes, interna no nosso caráter, na nossa fé e na maneira como lidamos e servimos as nossas famílias. A questão que fica é a seguinte: como você tem enfrentado as crises em sua família? Você tem buscado em Deus a força necessária para liderar, apoiar e manter sua família unida? A crise não precisa ser o fim. Pelo contrário, ela pode ser o início de uma nova fase, mais forte, mais unida, desde que nos voltemos para aquele que é a rocha inabalável, Jesus Cristo. Que possamos, em tempos de crise, buscar a presença de Deus, reavaliar nossas posturas e sairmos mais fortes do que entramos. Que nossas famílias sejam um reflexo da graça e do amor de Deus, capazes de enfrentar qualquer desafio com fé, esperança e unidade. E o que você achou do vídeo? Como você tem enfrentado os seus problemas familiares? Deixa aí nos comentários. Se você chegou aqui e ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like. Isso é muito importante para nós e também pode ajudar você ao receber essas mensagens edificantes. Que Deus te abençoe muito. Até breve.